Olá, eu sou Michel Alcoforado e vamos aqui começando mais um Caos Cash. Você sabe que esse é o espaço de fritação de ideias do Grupo Consumoteca, onde a gente para tudo a cada 15 dias para pirar o cabeção sobre temas que tem borbulhado, sei lá, tem pintado por aí. Eu não faço isso sozinho, faço isso muito bem acompanhado de uma trupe, porque os problemas que a gente traz aqui são sempre muito complexos. Marina Roale, que é a head de pesquisa do grupo, veio. Oi, Marina. Olá, olá. Carmela Moraes, que está sempre por aqui nos ensinando e abrilhantando com suas ideias, também veio. Oi, caóticos. E o Wesley Xavier, @Ogumdoce, Consumer Insights, especialista em Gen Z e periferias, também está por aqui. Olá. Olha, eu queria começar aqui pensando do ponto de vista do dia a dia de vocês, olhando para si mesmos, se vocês se consideram moralistas, ou se ao longo do processo de amadurecimento ou envelhecimento de vocês têm se sentido um pouquinho mais moralistas, né? Em que circunstâncias vocês ativam esse negócio que a gente está chamando de modo fiscal da vida alheia? Como é que vocês se relacionam com essa questão assim de olhar e falar, será? Aí você automaticamente aparece uma interrogação na tua cabeça e você fala, tô ficando velho. Não tô entendendo mais aquilo que os outros estão entendendo. Você viu o que fulano tá fazendo? Isso aí não tá bom, não. Como é que vocês se relacionam com isso, assim, do ponto de vista geral? Estão mais moralistas ou estão mais cabeça aberta? Olha, eu acho que com a idade eu tô ficando menos moralista. Menos? Não, mas no sentido de menos julgando, sabe? Já, tá bem, sabe? Assim, É melhor assim, né? A pessoa tá bem, tá bom, né? É melhor assim. Eu acho que quando eu era mais nova, eu ficava mais preocupada em, isso é certo, isso não é, que horror. Aquela coisa da sensatez, né? Quero ser uma pessoa sensata e tal. E acho que hoje em dia eu já tô mais, tá bem, né? Ninguém é perfeito, é isso aí. Claro que tem coisas que não dá pra aceitar, né, gente? Tem uma limitação. Mas acho assim, né? O fiscal da vida alheia, eu acho que eu tô mais pela bobajada do que por ser fiscal da moralidade mesmo. Mais pela fofoca do que pela moralidade. E você, hein, Wesley? Eu gosto de me perguntar sobre os porquês. Então, encontrei um incômodo, fico me perguntando por quê. Se eu não consigo resposta, se não tá invadindo o meu espaço pessoal, é isso, ok. Claro, acho que há diversos contextos de violência, coisas do tipo, que aí são outros assuntos e não entra muito nessa lógica que precisa, assim, enfim, serem interrompidos ou coisas do tipo, assim. Mas eu sou uma pessoa bem calma, acho que isso me ajuda a lidar com as coisas, sabe? Então, eu acho que eu já passei por alguns atravessamentos que, se eu fosse um pouco mais reagente, talvez eu não estaria nem vivo, sei lá. Acho que são situações, assim, das quais me levaram para um lugar que eu respiro muito, prefiro ignorar. Por exemplo, dirigir já é um caos, né? As pessoas querem brigar a todo momento, parece, no trânsito, e a maioria das pessoas que estão dirigindo são homens, então... Passa baixa? Sim, é um carro manual. É um carro... Não, mas é porque é uma imagem que eu não imagino. Marina me conhece do tempo que eu dirigia. Gente, eu sou das poucas pessoas testemunha que andei ao lado de Michel Alcoforado dirigindo. Olha só, caraca. E em Niterói ainda por cima, o que? Gente... Então foi de janeiro. péssimo. Então foi péssimo. A gente atravessou a ponte. É mesmo, você corria riscos, hein? Eu nunca gostei. E você, Marina? Olha, vindo de Niterói, nascida e criada... Isso aí, querido. A ideia é que você fique menos moralista, né? Mas acho que tem uma curva. Não, depende. Se você sai de Niterói. Então, eu acho que a partir do momento que você vai saindo, expandindo, você vai ficando menos. Só que eu fui envelhecendo e aí volta um pouquinho. Então, eu acho que tem uma curva aí que o negócio tá numa balança. A ideia é julgar cada vez menos. Mas eu vou confessar aqui no Quem Nunca... Porque assim, me vê aí indo pra rede social, falar, fulano fez isso, preguiça. Nunca fui de fazer isso. Agora, quando a gente estiver sentadinho num café com bolinho da tarde, eu vou te falar, você viu fulano, casou, descasou, virou poliamor, eu vou fazer. E no final eu vou falar a clássica frase que um bom fofoqueiro gosta, que é, mas quem somos nós pra julgar, não é mesmo? Isso você vai fazer, isso eu vou fazer. Mas é porque as pessoas que estão ouvindo a gente não são de Niterói, elas não conhecem uma instituição fundamental na dinâmica cotidiana daquela cidade, que é a reunião pós alguma coisa, né? Então você tem uma reunião de grupo de amigos e depois você se reúne com um grupo de amigos mais próximo para falar o que os outros fizeram. A gente chama de resenha na minha família. Resenha. Niterói. Querida. Olha, nesse jogo eu acho que eu tô no meio do caminho, tá? Porque eu julgo um monte de coisa, mas não me meto em nada. Então eu fico automaticamente, quando vejo alguma coisa que me choca, eu falo, mas por quê? E aí, como disse o Wesley,
Mas aí eu fico na minha quieto, né? A última que eu me dei conta que eu tava ficando velho foi minha afilhada, de 16 anos. Agora tá nesse negócio aí, vai estudar o quê? Vai estudar o quê? Vai estudar o quê? Ela me ligou e disse que vou estudar música. Eu falei, música? Não, né? Isso é profissão? Pensei, fiquei quietinho. Falei, minha filha, faça o que você quiser pra ser feliz, né? Foi isso que eu disse a ela. Mas aí, por dentro, bateu o senhor, sabe? De 92 anos, sentado no banco da praça. E música é carreira, né? Óbvio, aí os músicos que me desculpem, óbvio que é. Cancelar. Não me cancelem. Mas você entendeu o que eu quis dizer, sim. né? Alguém das camadas médias urbanas precisa fazer alguma carreira que dê algum futuro, vai dar né? futuro. E eu pensei logo no curso de inglês que eu paguei pra ela desde que ela tinha 2 anos, né? Que música ia servir nesse jogo todo. Fiz um senhorzinho de classe média. Mas ali pra ela, disse, minha filha, faça o que você quiser. Siga seus sonhos. Mas aí, automaticamente, quando eu desliguei, me dei conta que eu tinha feito antropologia. E que eu não podia falar de nada. E aí aceitei, falei, faça música mesmo, mas já mudou. Agora é gastronomia e vai mudando. Não sabe. Até o dia da prova do vestibular não sabe. Mas olha, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre essa loucurinha que todo mundo, de certo modo, teve que se basear para poder inventar a si mesmo. A gente, quando vai inventando a nossa identidade, a gente precisa viver dessa relação dialógica entre aquilo que a gente transmite para os outros ou aquilo que os outros veem da gente. É assim que a gente inventa o nosso eu. A gente inventa o nosso eu dizendo para os outros que a gente é uma coisa e lidando com a imagem que os outros têm da gente. É nesse negócio aí que o Goffman vai desenvolver toda a teoria dele. É Irving Goffman, um sociólogo muito importante, que tem um livro decisivo aí nesse negócio, que se chama A Representação do Eu da Vida Cotidiana. Só que o Goffman escreveu esse livro ali nos anos 60 e ele não fazia a menor ideia de que as redes sociais iam trazer uma camada ainda mais complexa para esse jogo, que é o jogo da invenção do eu. E aí, nesse processo todo, a gente fica com um desafio ainda maior dentro dessa nova rede, dessa nova plataforma, que é o caminho pelo qual você se vale disso para inventar quem você é. Então, entre postagens e stories, entre compartilhamentos nas redes sociais ou dancinha no TikTok, você vai vivendo quase um BBB da vida real, onde você vai dando conta de contar uma história sobre a tua própria vida e buscando a aceitação dos outros. Isso gera preocupação sobre a forma como a gente é percebido pelos outros, mas gera também uma necessidade, um desafio enorme de ter que rever a todo momento e atualizar a todo momento as nossas narrativas sobre a gente mesmo. E essa gerência, ou essa capacidade de manejar essa impressão que a gente está vendendo para os outros, não é simples. Se fosse simples, já tinham inventado um app para te ajudar nesse processo todo. Então, se você está preocupado com o impacto das suas redes sociais, ou das redes sociais de uma forma geral, sobre a forma como você está inventando o seu eu, ou como você está se colocando no mundo, olha, tem diferença aí, hein? E se tem diferença, você já sabe, tá mais do que na hora de dar nome aos bois. Marina Roalli, qual é o nome do boi de hoje? O boi. Nome aos bois. O boi de hoje é a tal da moralidade em rede. Como é que é? Moralidade em rede. Moralidade em rede. A gente está falando aqui dessa mentalidade de vigilância constante sobre o que o outro fala, sobre o que o outro posta, sobre como o outro se posiciona, em tempos onde estamos a todo momento ressignificando, atualizando contextos e valores, né? A gente vive um momento... Às vezes, quando a gente fala a palavra ressignificar ou disrupção, alguém tem até um bode, né? Porque fala, lá vem o povo dos desconstruídos. Mas, de fato, né? A gente tá aí num momento de mundo onde a gente precisa, às vezes é meio chato, né? A gente precisa botar o dedo em certas feridas, mas no dia a dia é complicado, né? Porque a gente quer andar na linha, mas a gente tá mudando e a gente também quer se conectar com pessoas que estão em linha com o que a gente pensa e para onde a gente vai no mundo, e a gente fica o tempo todo ali lendo sinais de tudo que o outro faz para saber se os valores deles estão alinhados com os nossos e como que a gente constrói reputação em cima disso. Dá uma confusão. E como é que esse negócio se divide, hein, Marina? Que desdobramentos são esses que a gente vai vendo na realidade? Para entender essa moralidade em rede, acho que tem 3 pontos aí cruciais para a gente entender e provavelmente, se você está preocupado aí também com esses teus valores, como eu falei aqui, você vai se identificar com eles. O primeiro é o borramento entre público e privado. O segundo
é a tal da hipocondria moral, que é um conceito bem interessante que a gente vai falar aqui. E o terceiro é a culpa do privilegiado, na qual me encontro muito também. Vou até que trazer casos de terapia, que a gente vai precisar sair daqui para terapia depois. Boa! Então vamos começar do começo. Como é que a gente entende um pouco esse borramento entre o público e o privado? Isso daqui, sempre que a gente vai falar das questões que assolam o mundo de hoje, acho que a gente vai cair nisso, não tem jeito. Mas desde que a gente começou a entrar ali nessas redes sociais, né? A gente pega lá o início, as redes nos foram apresentadas muito naquele tom de um frescor, uma coisa onde você vai construir, né, uma nova rotina, vou ter blog. O digital era um lugar de experimentação, era um lugar exploratório, né? Onde a gente foi descobrindo como podia desbravar conteúdo ali. E não houve um marco oficial, né? Da noite pro dia não tem alguém, uma instituição global, um órgão regulador que fala, olha, gente, é assim que se comporta nas redes sociais, ou é assim que se comporta em qualquer plataforma online. A gente foi descobrindo, né? E foi inventando ali a regra enquanto a gente fazia a coisa acontecer. O efeito colateral de tudo isso é que a gente foi vendo uma transição. Se o espaço do digital ali, ele era um espaço onde a gente fazia uma extensão da nossa vida pública ou da nossa vida privada. A princípio, se a gente lembrar como você teve seus primeiros usos aí de rede social, nós aqui, né, talvez acho que a próxima geração não, mas a geração millennial, a Z pega uma transição, você pegou um mundo onde você desbravou a internet levando primeiro tua vida pessoal pra lá, né? Então era um blog, era um diário, era a foto dos teus amigos, era uma colagem, um negócio no MySpace. Então a gente entendia esse lugar quase como uma extensão da intimidade, onde você botava ali umas coisinhas que você achava legal. Agora, à medida que o mundo foi que a gente já tem aí 2 décadas de rede social aí no mundo. Hoje, rede social é business, é negócio, é plataforma, é onde a imprensa tá. Então, o que você coloca lá tem um novo peso. Não é mais assim, falei um negocinho na rede social, gente, é só uma ideia, uma opinião. Depende do que você fala, você tá numa via pública falando aquilo. Então tem um novo peso. Então a gente fica nesse constante borramento do que eu tô mostrando ali tem que ser olhado de que ponto de vista. Então é desse pilar aí que a gente tá falando. Eu acho que uma coisa interessante que você tá falando também, que é o que a gente fala tá sempre inserido num contexto, né? E aí, não é por acaso que as pessoas, quando elas vão se defender, elas vão dizer, tiraram do contexto. E de certo modo, tirou sim, né? Porque o que eu falo pra você aqui é dentro de uma dinâmica. Só que agora, quando eu tô falando isso pra você, e isso está sendo gravado, e eu não sei quando as pessoas vão ouvir, eu tenho que me preocupar na hora que falo com aquilo que estou falando aqui e com aquilo que vão entender daqui a 2, 3, 4, 5, 10, 15 anos. Como é que vão pensar sobre isso que eu estou dizendo? Isso gera um sofrimento ali, né? Gera um descompasso ali, né? Gera um ruidinho, né? Que todo mundo tem que estar atormentado de certo modo por isso. É muito importante também a gente perceber como que esse aumento do fluxo, ele faz com que as comunidades não tenham tantas trocas, né? Assim, enquanto uma pessoa que cria conteúdo também para as redes sociais, eu percebo que meu conteúdo, ele, beleza, surgiu, as pessoas comentaram o que elas queriam e ponto. Compartilharam algumas nas redes, é muito engraçado, porque algumas compartilham e escrevem ali nos seus stories as suas opiniões e morre naquilo. O conteúdo, ele só foi para aquele momento, sabe? Então, a troca que eu, às vezes, provoco através de algum conteúdo ou alguma pergunta, ela é momentânea. Não há um sentimento que, sei lá, nos 4 anos passados, quando eu trazia algumas trocas, de certa forma, na rede social, havia um senso de fórum, sabe? Nos quais as pessoas, elas estavam ali alimentando uma troca contínua. Claro, em alguns contextos agressivas dentro das redes sociais, né? Porque as pessoas querem construir, mas eu sinto que há um movimento de que sempre há uma segunda opinião sobre aquilo, sabe? Não, mas o que você tá dizendo eu acho que é legal pra caramba, trazendo um adendo aí, porque é quase como se esse borramento entre o público e o privado tivesse gerado uma descontextualização ad infinito, né? Sim. Porque antes, mesmo quando a gente gerava conteúdo nas redes sociais, e aí não importa se você é um influenciador ou não, aquilo, de certo modo, estava preso ou restrito a um conjunto de pessoas que compartilhavam ou gostavam daquilo que você falava. Com essa coisa do compartilhar stories e o que a gente mais quer viralizar é levar o que você estava dizendo para outros contextos. Viralizar é descontextualizar. É descontextualizar, né? Sim. É que como se fosse quase... A rede social virou um trabalho para essas pessoas também, né? Então elas têm que entregar desempenho. Então o meu conteúdo é uma janela para que elas falem sobre as opiniões delas e provem quem elas são dentro desse local, né? De rede social. Então meu conteúdo, como um formato de fórum que quer ampliar a discussão, ele é momentâneo, né? Não há uma troca, né? Só recorrência de fluxo. Eu achei legal isso que tu falou do fórum, porque, de fato, assim, se a gente vai pro Twitter, ele vira um ringue da moralidade, né? Ele não é... enfim, eu não sou... O Twitter não é X, né? Eu não sou muito usuária, me irrito, porque eu acho que
só divergência de ideia, ninguém tá afim de fato o que faziam nos antigos fóruns debater e tal. É um lugar ali que acaba virando muito uma competição de quem que tá certo. E aí isso vai pros dois extremos, né? Tem diferentes... Dois não, né? Tem diferentes extremos ali. Então, um mesmo tweet que tu faz, uma pessoa odeia e uma pessoa ama. Então, e aí tem uns exemplos legais aqui. Teve, não sei se vocês viram, mas o Burger King foi agora há pouco tempo, no início do ano, que o Burger King lançou uma campanha deles lá de um hambúrguer que é Exagero, o nome da campanha. Daí eles fizeram até vi hoje de manhã, inclusive, essa propaganda que era com o Quem Humano brasileiro. Então era assim, exagero. Daí o cara é todo plastificado, daí ele fala assim, exagero não sou eu, exagero é o tamanho desse Burger King. Só que aí eles fizeram pra pós-carnaval a mesma propaganda com o Kid Bengala. Todos conhecem o Kid Bengala. Claro, famoso Ator pornô. nos anos 80 e pelos seus dotes corporais. Avançado, né, e tal. E aí virou um ringue de moralidade. E assim, a propaganda, ela é muito... Não faz alusão a nada, é a mesma coisa. Exagero não, exagero é o Burger King. Então ela é, tranquila, mas virou uma briga moral ali de... que horror, estamos associando o Burger King à pornografia. Perderam a mão e tudo mais. Virou um problema pra marca. Tanto que o Burger King retirou a publicidade do ar e manteve só a do Ken. Eu vi esse negócio, eu acho muito complexo, esse tema. Acho complexíssimo, por inúmeras camadas. Primeiro, que é um retrato claro de que a publicidade brasileira, boa parte dela está descontextualizada, por si só. Fazer uma piada sobre o membro de um homem negro, uma piada por si só descontextualizada. Dado que todo o debate que a gente tem nos últimos 10, 15 anos é contra a objetificação dos corpos negros ou a hipersexualização dos corpos negros. E a propaganda era tipicamente sobre isso e a fama do Kid Bengala é sobre essa, né? Então acho que a propaganda aí já errou. Alguém não levou em consideração a possibilidade desse borramento de múltiplos contextos. Parece uma campanha que se acordou e estava no jornal de 1985, né? Isso, é uma campanha descontextualizada. Agora, também em defesa do Kid Bengala, eu também acho complexo a beça a gente não dar a oportunidade do Kid Bengala ganhar um cascalho do Burger King, sendo que o atributo que o faz existir no mundo do trabalho é o seu órgão desproporcional. Então também entendo, assim, porque o caminho mais fácil para fugir do racismo é botar um branco lá, talvez não tão bem dotado, fazendo uma piada sobre outra coisa, levando o dinheirinho do Kid Bengala. Então a questão é complexíssima, assim, é seríssima. Mas a única coisa que para mim que tá posta aí é que a publicidade, o criativo, o diretor de criação, o diretor de marketing do Burger King. Todo mundo que aprovou a campanha. Todo mundo que aprovou a campanha. Faltou alguém levantando a mão dizendo assim, gente, e a hipersexualização dos corpos pretos? Mas tem essa coisa também desse desejo da publicidade de ficar no buzz, né? Então, acho que também dentro disso acaba passando, extrapolando os limites. O que você acha, Gustavo? Você que é um homem negro. Foi chamado... Acho que assim, foi chamado... Contra a campanha. E tá lá o Quem Humano tomando lugar. Mas o que botaram o homem essa que é a minha questão, entendeu? A busca por padrão não se questiona. Totalmente padrão, exato. Um padrão forçado. Só fazendo aqui um rabicho, um adendo, Gustavo Ribeiro, nosso operador de áudio e editor da Voz Ativa, que é a companhia que nos ajuda aqui na produção desse podcast. Um homem negro, como eu, participando desse debate. Mas vamos lá, como é que é? O Quem Humano. Botaram Quem Humano. Botaram Quem Humano, que eu acho que é o grande problema. Branco. O racismo, ele é terrível nesse aspecto, né? Porque o único dinheiro possível pro Kid Bengala conseguir um protagonismo na cena do show business nacional em 2024, depois de anos, sem fazer o pornô, do sucesso do seu pornô, é assumir aquela posição, mas ao mesmo tempo, quando ele assume aquela posição, que é o único lugar para ele ganhar um dinheiro, a gente coloca dentro desse balaio uma série de questões. A mesma coisa a gente pode pensar em termos de gênero com a Gretchen, né? Uhum. É terrível a gente imaginar que uma mulher de 60 e poucos anos, ou mesmo a Rita Cadillac, para conseguir estar na cena, precisa estar dançando, cantando a mesma música dos anos 70, mas também, se ela não fizer isso... Ela tá na mídia por causa disso hoje, entendeu? né? Então é muito perverso. E a Gretchen é mais aceita nesse lugar, né? E acho que aí a gente vai... Muito perverso, é terrível. É terrível, né? Porque
Eu não sei o que vocês acham. O que me choca é que quando eu fui ver esse assunto, aí você vai vendo todos os desdobramentos, e aí fui ler, né? Todo mundo tava trazendo, inclusive, a questão racial. O que me chocou é que, num primeiro momento, quando você olha ali os comentários das pessoas que... quando o Burger King tirou do ar, ele colocou aquele clássico, aos que se sentiram ofendidos e tudo mais. E houve uma massa ali dos consumidores de família tradicional brasileira, lá, entre aspas, que a gente sabe que foi comentando, que para eles não era uma questão racial, que nunca é, né? Tá sempre velado. Mas que era sobre você sexualizar a questão da comida e como que eu vou levar meus filhos nesse restaurante. E aí veio essa moralidade latente lá dos anos 80, né? Tantas outras coisas ali que a gente vê acontecendo hoje. E aí a galera trouxe essa questão do como é que um restaurante onde você leva teu filho... A questão é sobre ser um ator pornô. Ignorando como se, né, a questão da raça ela não pudesse ser só um acessório nesse debate. Não, se fosse o Alexandre Frota, ninguém tinha levantado. Entendeu? Não é essa a questão. A questão é que é um ator pornô e a brincadeira era sobre o exagero, que é um exagero comumente atribuído aos homens pretos, que hipersexualiza seus corpos, mas mais do que isso, faz o que o racismo faz maravilhosamente bem, que é coisificar a gente. E aí eu acho que esse é o problema. Agora, também entendo que o racismo ele é tão perspicaz nas suas estratégias que coloca pro Kid Bengala a única forma dele poder passear com a mulher dele, levar os netinhos pra tomar sorvete, ganhar o dinheiro, assumir essa posição. E aí é um desafio enorme. Que faremos nós, né? Mas o retrato tá claro, assim. Reforço aqui a coisa da publicidade brasileira marcada pela sua descontextualização, né? E isso não é só nisso. Um retrato do jogo que a gente tá vivendo. Tá, eu vou com todo respeito aos publicitários. Eu vou trazer outro exemplo, então, que eu achei que foi boa essa discussão. Que é um pouco, não o oposto, mas é um outro lado da moeda, assim, que é esse exibicionismo de caridade que tem hoje em dia. Então, 2 exemplos. Um que é gringo, que não é todo mundo que conhece, tem o Mr. Beast, que é o maior youtuber de todos e tal, ele é gigante. E ele faz um monte de coisa, tipo meio Luciano Huck, que vai dando dinheiro e tu se humilha e tal. Mas aí aqui no caso ele fez um vídeo financiando não sei quantas mil cirurgias de catarata, 1.000 pessoas e tal, lá. Então tem esse exibicionismo, né? Olha como eu sou aqui um homem branco, legal, e eu sou bilionário, mas o meu dinheiro e tal. E aí eu me lembrei também de uma polêmica lá na época do BBB 20, da Rafa Kalimann, que também que ficou nesse mesmo lugar de discussão, só que daí envolve o racismo de novo, que é aquela coisa da branca salvadora, que ia pra não sei qual país da África. Vou ajudar as crianças africanas, isso, então ganhar o programa. Ajudar e tudo mais, que também surge essa discussão desse exibicionismo. E tem um monte de influenciador hoje em dia. E tem um monte de bilionário fazendo isso. Eles estão gastando mais dinheiro pra dizer o que eles estão fazendo do que com a causa. Fazendo. E aí eu acho que esse é um aspecto importante também, né? E a gente tem que estar atento e forte, pra tentar ficar de olho nessas coisas, né? E denunciar quando achar que deve, né? Então, se animou a beça nesse assunto aqui, porque era polêmico, mas a Marina prometeu no começo do episódio trazer essa questão da hipocondria moral. Marina, o que é isso, hein? É justamente um nome que ajuda a gente a entender um pouco desse fenômeno que a gente está falando aqui, né? Onde a gente vai se preocupando excessivamente com essa questão da imagem. Então, em nome da moralidade, tem uma distorção aí, que é o quanto você está querendo falar da moralidade aí, aqueles fiscais da moralidade dos bons costumes, e o quanto você, no fundo, não está usando isso para construir uma reputação, dado que você já entendeu esse jogo da exposição aí nas redes sociais, e você quer fazer esse exibicionismo aí para, né, desenhar melhor aí quem você é no mundo. Então, a gente acaba vindo dessa era onde falou-se muito da empatia, né? E aí, sempre que a gente fala empatia aqui nesse nosso espaço do Causcast é polêmico, porque parece que a gente é inimigo da empatia e não é. É muito importante você se colocar no lugar do outro e toda essa questão. Acho que o mundo de pessoas empáticas é muito melhor. Mas o quanto que essa palavra, ela viralizou e o quanto que tá todo mundo na rede, né? Quanto que a gente vê esses bilionários aí, como o Michel falou, se achando super empáticos porque estão ajudando uma causa, porque estão doando alguma coisa. Só que essa empatia, ela também é uma empatia narcísica, né? Porque se você gasta mais tempo falando pro outro o quão legal você é e o quão empático você é, talvez o seu narcisismo seja mais forte que a tua empatia. Você ainda tá olhando mais pra si do que pro outro. E aí é uma coisa que a gente tem que se policiar a todo momento. Eu tava lendo uma reportagem que cita uma escritora
que se chama Nanwali Serpel, acho que é assim que pronuncia, e que ela fala justamente disso, assim, né? Que os brancos acabam apontando ali o dedo pro outro, acusando dessa falta de empatia, mas para trazer a luz para si, né? Para ele ser o salvador, né? O detentor da verdade. Então, essa ideia, assim, ela acaba deturpando o conceito, de fato, ali da empatia, né? E aí, Carmela, que entra esse conceito aí que hoje está sendo utilizado, que é a ideia de hipocondria moral. Existe um fluxo hoje de pautas que vão rolando, né? E que a gente vai se posicionando publicamente em relação a ela. E aí você sente que você precisa participar desse fluxo. E você precisa se posicionar. Só que se posicionar é a pontinha da pontinha do iceberg. Então é, de repente, ter ali o caso do Burger King. Peraí, eu tenho que falar sobre isso. O que eu penso sobre isso? Como que eu acho? Como que eu me posiciono? E aí a gente fica nessa necessidade, achando que se eu me posiciono, eu tô sendo solidário, ou eu tô sendo empático, ou eu tô sendo mais justo em relação a alguma causa. Eu acho que é um desejo de ficar querendo colar. E acho que galera que trabalha com internet acaba vivendo mais isso. Mas é ficar querendo colar o seu nome, a sua imagem o tempo inteiro a lados certos. Né? Ideias tem certas. Um contexto que eu tenho observado já tem quase 2 anos que eu venho me ligando nisso, assim, ainda não falei publicamente disso. E agora, segredo, revelações. Vai virar corte. Que é uma questão que ela atravessa, e é muito delicada, assim, ela tá muito conectada com a cultura do funk no Brasil, muito fortemente com os MCs que estão aqui no eixo do Sudeste, né? E há um movimento que, claro, eu acho que ele, de certa forma, se conecta com o universo das apostas, né? Com todas essas empresas que crescem. E a gente percebe nas grandes produtoras, por exemplo, a GR6, que é uma grande influência dentro do Brasil em várias categorias. É uma produtora de funk? Isso, a GR6, ela é, para além de uma produtora, ela é um selo, né? Que faz conexões com selos musicais internacionais. E ela é responsável hoje por um leque ali de artistas que estão movimentando bilhões de views e de muita grana e conexão dentro do universo das marcas, né? E essa galera, dentro das redes sociais, tem ali cada MC, os seus 2, 3 milhões de seguidores ou até mais. E é uma galera que divulga jogos de casa de aposta, né? Jogos de azar que hoje no Brasil a gente não tem uma legislação que consiga controlar essa questão dos jogos online, como eram os caça-nicos, que você chegava lá e fechava o barzinho ou a loja que estava funcionando daquela maneira. E é muito louco, porque essa galera é a galera que está utilizando da hipocondria moral para sustentar uma lógica de que eles vieram de um contexto de escassez, tem um histórico que é público, né? Porque a pessoa sabe, pô, aquele MC saiu de tal lugar, se conecta com aquela comunidade, para justificar o dinheiro que eles estão ganhando. E que há outros caminhos dos quais as pessoas também estão apostando, e tipo, aposta, joga quem quer. E isso não funciona só no universo do funk, como micros influenciadores também estão se relacionando com isso. Assim como o Carlinhos Maia teve agora essa acusação, né? Dentro desse contexto de pessoas que se conectam de certa forma com causas populares e utilizam ali de certa forma desse esvaziamento para utilizar através das suas causas positivas, né? Do uso do seu dinheiro para beneficiar pessoas, mas sempre atrás de uma câmera, para justificar suas ações que fazem com que eles fiquem ricos, assim. E é muito doido, porque o esvaziamento de pautas sociais e raciais leva a gente sempre a segregar corpos, né? Sempre manter os corpos pretos e favelados dentro desses locais dos quais o colonialismo escreveu muito bem dentro do Brasil, né? É um perigo muito grande, assim. Eu tava falando essa questão dos joguinhos da Blaze e tal. Enfim, teve toda a polêmica. E daí eu me lembrei de falando do Carlinhos Maia, porque ele foi um que não se desculpou, que ele justamente falou, não, eu faço isso mesmo, né? Só que tem a galera daquele pack da desculpa, que eu acho que também é muito isso. Tá, errar é humano, né? Então, beleza, eu fiz... Aí eu me lembrei da VTube, que ela foi o oposto. Ela tinha um contrato lá com a Blaze, e daí, antes do Fantástico, ela foi lá, botou a camisetinha branca, sentou na luz natural, sem maquiagem, com os cabelos soltos. Quem me conhece sabe. Quem me conhece sabe, exatamente. Acho que isso também é quase que um pack automático ali que a agência deve mandar. Não, vamos lá, vamos entrar em ação pra pedir perdão pelo que eu fiz, né? E também muito dentro dessa coisa dessa zona cinza, todo mundo erra. Acho que depois vem um discurso muito pautado nisso de ninguém é perfeito e tudo mais, pra justificar, né? Acaba que sempre que acontece alguma coisa que gera esse buzz, né, que acaba agendando ali a mídia do momento, e aquilo vai virar matéria do Fantástico, vai virar tudo,
como a gente volta naquele primeiro ponto da internet como uma avenida pública. Como a gente já entende que tudo que a gente faz em rede, ele é um espaço público, você espera um pronunciamento de alguém sobre uma coisa. Então, eventualmente, também, às vezes, o não falar, surge aquilo, o silêncio de fulano sobre tal assunto. Então, algo acontecer, você está esperando alguém entrar e se posicionar. Então, a gente fica nessa vigilância também do que não é falado. E eu acho que os próprios influenciadores ali em guerra de atenção também ficam se vigiando. Porque eu vi muito influenciador falando assim, ai gente, basta deixar de seguir o fulano. E aí eu me vi também num lugar moral de tipo assim, tá, eu não sei um exemplo agora, mas até a própria VTube da vida, que tá, eu sigo, acho ela legal lá com a Lua e tudo mais. Só que daí daí eu falo assim, tá, eu não posso mais seguir então a VTube, porque ela faz Blaze ou o quê? Daí eu acho que também traz pra gente esse jogo. E vi muito influenciador também apontando o dedo, falando, é só deixar de seguir, mas tipo, tá, será que eu vou deixar de seguir porque ela faz Blaze? Eu fico um pouco confusa também de como me posiciono nesse mundo. E aí eu acho que vale frisar, o que a gente está trazendo aqui, ele é uma questão sintomática, né? Não é uma questão que é um probleminha que, ai, gente, resolve assim, assado, vou te dar 5 fórmulas para resolver. Isso é um dilema, é uma tensão que a gente vive. E, no fim das contas, é ficar atento. Acho que a partir do momento que a gente ganha esse vocabulário, a gente consegue olhar e observar melhor cada caso, né? Que é aquilo, que é colocar no contexto. Então, no fim das contas, a hipocondria moral, ela é a apropriação de causas nobres, né? Unicamente para cultivar uma boa reputação. Então, lembrar sempre que acusar os privilégios do outro, né? É uma tentativa da gente se reconhecer, da gente calar alguém, da gente rever ali as questões da nossa sociedade. Mas a gente tem que pensar ali, enfim, o quanto que é um debate que está produtivo ou não. Houveram 2 movimentos, um em 2020 e outro em 2021, que falam muito sobre como que esse processo se contextualiza no mundo. Em 2020, a gente teve aí a hashtag Vidas Negras Importam, através do assassinato que a gente teve do George Floyd. E é muito impactante o quanto que as redes sociais refletem como que essas causas são esvaziadas, né? Então, diversos influenciadores, mas principalmente gravadoras, rádios, fizeram um movimento em cima de uma outra hashtag que se chama Blackout Tuesday, que elas ficaram em silêncio durante um certo período, todas combinado. Então, se eu entrava no Spotify, você não conseguia dar play na música, tava tudo fechado, você não conseguia acessar nenhum tipo de reprodução musical por causa desse acordo entre gravadoras, rádios e emissoras em apoio a essa questão de fazer um momento de silêncio, de luto. E, em paralelo, diversos artistas internacionais começaram a postar imagens em preto, completamente em preto, dentro das redes sociais. E isso viralizou muito fortemente no mundo. Enfim, isso alcançou o Brasil também. E dentro do contexto do Brasil, a gente teve um processo onde famosos cederam as suas redes sociais para pessoas que estão debatendo sobre causas dentro do pensamento racial, enfim, de falar sobre o Brasil e dessa ocupação. Por exemplo, na época, o falecido Paulo Gustavo, a Tata Werneck. Enfim, diversas pessoas cederam seu espaço de redes sociais durante o período para que influenciadores desses movimentos negros e periféricos pudessem falar sobre seus protagonismos dentro dessas redes, né? Acho que esse local de ceder o espaço de fala e construir um local de silêncio, ele é muito comum e acaba evitando algumas discussões. Eu acho que é muito impactante quando o Michel, por exemplo, chama nosso companheiro aqui para conversar sobre a roda. Eu acho que há um movimento do qual a gente precisa de apoio nessas discussões e também abre também um discurso de até onde que a gente leva nessa discussão? Porque o Burger King não fez um conteúdo em cima sobre essa provocação para discutir e ele só ocupou um local de silêncio para dentro dessas pautas, né? Em relação a isso também, pensando em 2021, dentro do universo do futebol internacional, um jogador brasileiro, o Vinícius Júnior, ele passou por diversos ataques. Vinícius Júnior é um jogador do Real Madrid, ele passou por diversos ataques racistas, porque sempre quando ele fazia um gol dentro do seu time, ou em comemoração, em colaboração com os seus parceiros ali de time, ele dançava, fazia alegações, e as pessoas dos times rivais começaram a deferir, enfim, diversas agressões racistas sobre ele, e diante disso ele fez um pronunciamento em rede, e isso fez com que subisse uma hashtag, Baila Vini Júnior, e isso cresceu muito fortemente, e o Real Madrid apoiou essa hashtag. Isso fez com que o Real Madrid tivesse um buzz muito grande dentro das redes sociais. Esse buzz, em prática, não fez com que as mudanças acontecessem. E o Vini Júnior, ele trouxe uma aspas que eu acho que é muito importante e que reflete muito essa pauta que nós estamos trabalhando, que é: eu não quero que a hashtag cresça, eu quero ações e punições. Eu acho que essas ações, elas estão muito refletidas com
com os encaminhamentos que a gente segue, né? Qual é o pós? Se parou aqui esse enfrentamento, se a gente identificou um ato racista, o que se faz com isso, né? Pra onde a gente leva isso? Qual é o fim ou qual é o começo desse novo discurso? Acho que é muito mais, inclusive, novamente, né, parafraseando Nego Bispo, sobre essa lógica de pensar começo, meio e começo, né? A gente precisa continuar essa narrativa e não deixar com que ela se estagne ali, porque senão a gente vai continuar fazendo publicidades, estratégias de marca fora de contexto. Wes, eu acho que isso que você traz tem uma analogia aqui, como eu sei que muita galera da nossa bolha é do meio do marketing, é do meio da comunicação. O que é legal a gente pensar aqui, como momento de mundo, é que houve um momento que certas causas não tinham nem espaço. Então a gente celebra quando ela tem espaço, legal. Mas agora, a gente já tá, né? A gente já tá meio. Já avançamos em vários aspectos que só o buzz não basta. Então, eu acho que fazendo analogia com o pessoal do marketing, se a gente pensar, todo mundo quando faz uma campanha, tem aquele clássico funil lá de conversão, que você começa lá no que chama do awareness, que é quando você tem que gerar o buzz sobre um assunto, aí você gera interesse nas pessoas sobre aquilo, desejo, para no final você converter as pessoas para ação. E acho que o que acontece hoje, quando a gente está falando dos hipocondríacos morais, é que é muito buzz, está ali na boca ali, na abertura do funil, mas pouca coisa chega na ação, né? Então a gente fica ali falando, hashtag, somos todos Vini Júnior, somos isso, aquilo, postamos um quadradinho e aí a gente se posiciona, ok, garanti meu movimento anti-cancelamento, construí minha reputação, mas de fato não me mobilizei para que ela acontecesse. Então acho que o momento que a gente está é justamente esse, assim, legal, temos que ser anti-cancelamento, mas toda causa relevante hoje em dia, ela tá vindo junto desse pack de um residual de oportunistas que vão entrar naquele assunto só para poder se beneficiar ali da reputação. E eu acho que tudo a ver sobre isso que vocês estão falando é o que aconteceu ali, né, no BBB desse ano, que foi muito esse dilema do esvaziamento de pauta. Então, é um programa, né, de massa, em que desde 2020 ali a gente viu ele se tornar, enfim, acho que voltou esse buzz do BBB, a gente viu ele se tornar de fato um lugar onde as pessoas debatem algumas questões importantes para a sociedade, mas eu pelo menos percebi uma mudança assim, tanto do público quanto dos próprios personagens ali, participantes do programa, de 2020 para esse de 2024. Então, lá em de 2020, a gente teve toda aquela coisa Manu Gavassi, das fadas sensatas, Rafa Kalimann. Então, teve toda aquela questão ali de feminismo que rolou e que, de fato, aconteceu. Então, de certa forma, foi genuíno ali aquele movimento. Ele não foi algo programado. E isso foi sucesso para as participantes ali, né? Então, ali, a Rafa Kalimann, a Manu Gavassi da vida, a Marcela, essas meninas todas ali acabaram ganhando espaço de mídia e, de certa forma, também consideradas pessoas interessantes, legais, porque são sensatas, sabem falar sobre os assuntos e tudo mais. Falamos de sororidade, né? Sororidade, exatamente. A Manu Gavassi falou isso e foi a palavra mais buscada no Google e tal. Acho que até ali depois, o da Juliette também. E aí, a gente começou no da Juliette também ver um outro lado, que teve toda a questão da Lumena, que apontava o dedo, e daí ficou aquela coisa daquele confronto do que, né, até onde eu posso ir, até onde eu não posso ir, até onde eu cobro a moralidade do outro, até onde não. E eu acho que a gente chega nesse BBB agora com uma galera ali sabendo que isso é uma fórmula que funciona, né? Então, a Fernanda Loba lá fala que a outra tá molinha e ela já acusa a Fernanda de gordofobia, praticamente, sendo que são duas padrão, magra, enfim, branca. Então, acho que a coisa do Calabreso também, né? Também foi essa questão da gordofobia. Isso é maravilhoso. Né? Então, calma, Calabresa. Aí virou o quê, Calabresa? Então, assim, cresceu, provavelmente propositalmente, porque sabem que isso dá buzz, sabem que isso funciona ali na mídia. Mas o que eu percebo vendo twitters e afins de público é que tá fazendo justamente um efeito contrário, né? A galera que tá ali gritando pela moralidade, ela tá, de certa forma, esvaziando pautas totalmente importantes e elas estão virando motivo de chacota ali, né? Acho que uma Lani da vida, um Lucas Calabreso acabaram virando um pouco de motivo de chacota justamente por estarem levantando pautas que muitas vezes nem são deles, né? Boa, então vamos pro terceiro, hein? O que é essa culpa do privilegiado?
É justamente esse sentimento que a gente vai sendo acomedido à medida que a gente está debatendo sobre essas coisas, à medida que sempre que a gente fala de moralidade ou de ressignificar coisas e entrar em pautas que são delicadas para a sociedade hoje, a gente vai descobrindo que você vai ter que sempre se situar dentro de uma estrutura social. Esse é o caminho, né? Ninguém vai mudar e ninguém vai estar 100% perfeito da noite pro dia. Esse caminho onde você acusa o outro, ele é muito complicado porque ninguém tem teto de vidro, então sempre vão te acusar algo que você tá errado e vão descobrir alguma outra coisa sua que é questionável. E a gente ficar nesse ringue, eu tô errado, mas você também tá. Não leva a gente, né, pra avançar em nada. E o caminho é a gente entendendo e reconhecer, peraí, dentro de uma estrutura, seja ele cada um onde está na sociedade, é entender o que eu tô falando, de que lugar eu tô, o que eu posso acessar. E isso tem a ver com esse movimento que a gente já falou aqui pra caramba em outros episódios também, desde a pandemia, né, essa tomada de consciência de classe, uma tomada de consciência de raça, que o mundo vem passando por uma série de coisas, e que culmina, acho que num momento de retrato de tempo, acho que de privilegiados dando conta de seu privilégio, só que isso leva a gente, vou falar a gente aqui porque eu tô num balaio desse, que você cai no lugar de culpa, né, aí a culpa do privilegiado que você vai se dando conta de tudo que você consegue acessar. Só que tem um problema que a culpa ela é paralisante, né? Você se dá conta dela, você tem que ficar ali se desculpando por tudo que você faz, e aí você fica ali meio que num roda-moinho, né? E acho que a gente vê isso em vários exemplos hoje em dia. Então, mas dentro disso tem um exemplo bom, que é da Tati Bernardi, no podcast dela lá, Meu Inconsciente Coletivo. Ela, que é uma mulher que sempre falou da vida dela e abria ali a vida dela, era pauta, né? É ainda pauta. Ela traz muito esse questionamento, assim, né? Tá, como é que eu vou falar da minha vida e não sendo uma branca idiota e narcisista que só fala de mim e dos meus problemas, né? E aí eu até anotei aqui uma aspa de um episódio em que ela fez junto com a Joyce Bert. A Joyce falou: em tempos de narcisismo autorizado pelas redes sociais, não se levar tão a sério, brincar e assumir publicamente nossas limitações é um grande exercício de autoconhecimento e expansão da nossa personalidade. Então, acho que é esse dilema, assim, que é um pouco que eu falei lá do negócio da VTube. Tipo, até que ponto, né, eu posso falar sobre isso? Até que ponto eu não posso falar sobre isso? Até que ponto vale a pena eu ficar aqui abrindo meus problemas, meus dilemas de privilegiada branca ou não? E acho que também tem essa questão ali, essa culpa, né? Eu também me incluo nesse lugar. De até que ponto eu posso falar sobre isso, né? A gente tem na Consumoteca nossa aula de diversidade, em que a gente aprende sobre racismo. E eu acabo percebendo ali dos brancos da minha volta. Hoje eu já consigo perceber que eu noto coisas que algumas pessoas no meu redor não notam. E eu fico um pouco naquele dilema, mas aprendi com a Isabel, nossa prof, que eu tenho a responsabilidade de pontuar e falar. Mas fico um pouco naquele dilema de, como que eu não vou ser uma branca idiota? E também como que eu faço para também não ficar impondo, mas também como que eu vou ser antirracista. Então é conflituante tudo isso, né? Viralizou até. E aí quando você fala de branco privilegiado sentindo essa questão da culpa, viralizou na minha bolha muito a entrevista da Fernanda Torres, né, no Roda Viva, falando um pouco dessa crise, né, do intelectual branco que fica ali falando ali para si, enquanto outros movimentos de militâncias, enfim, em outros lugares de fala, as pessoas estão muito menos só no devanear e do falar, né, elas estão indo para ação. Então, acho que esse é um momento de alinhamento desses pontos também, de como faz, de como a gente se posiciona. Acho que buscar esse letramento. O grande dilema da culpa do privilegiado, que aprendi com a Isabel também, é a culpa leva para paralisia. E paralisia não ajuda ninguém a resolver nada. Então, como que você se conecta e avança e vai para além disso, né? Eu acho Isabel Acioli, né? Sigam nas redes sociais. @afroantropóloga. Maravilhoso o conteúdo dela. É muito louco, porque tem uma aspas da Fernanda Torres no Roda Viva, né? Que ela fala sobre o Mano Brown e desse local de solidão, né? De perceber que não há um lugar para ir. Quando ela olha pro Mano Brown, parece que ele sabe tudo certinho para onde ele tá indo. E nesse processo de começar a estudar sobre disciplinamento de corpos, eu cheguei numa filósofa, que é a Elizabeth Spellman, que ela fala sobre, dentro da lógica do corpo político, as pessoas, elas têm ali seus locais, assim como os órgãos têm um local dentro do corpo humano. E quando a gente olha para pessoas pretas ou faveladas, quando elas seguem outras trajetórias para além desses disciplinamentos de corpos, né? Tipo, seja a pessoa o operário, seja o funcionário, enfim, todos esses adjetivos para dizer o local dessas pessoas, é como se fosse um órgão fora do lugar. E aí eu acho que tem uma reflexão que é o quanto
pessoas pretas, pessoas negras e faveladas estão num processo de retomada sobre seus conhecimentos, né? Então, quando ela fala sobre isso, do ponto de vista do Mano Brown, ele tá construindo uma trajetória porque ele tá buscando um acesso a uma informação da qual, em algum momento, ele não teve acesso na sua infância, enfim, em algum momento ele não teve essa oportunidade de estudar sobre seus ancestrais, ou inclusive sobre o seu processo ético no mundo, né? Enquanto outras pessoas pretas estão pensando a sua existência. E aí é muito doido, porque eu lembro muito de algumas falas do livro do Kambadjali Monanga, que ele fala sobre como a negritude ela se constrói num processo de ausência, né? Então, há muito movimento dessas populações dentro do Brasil de construir uma lógica de estudo a partir do que elas não tiveram. Então, onde que a gente procura? A gente tem que procurar, a gente tem que se movimentar, né? Há uma lógica de busca muito constante, assim. E o outro ponto que a gente conecta com esse culpa de privilegiado é que também quando você vai entrando e você sai dessa coisa só do buzz, vai para um assunto que ele é mais denso ou vai se envolvendo ali numa parte mais acionável dele, você cai na coisa da saúde mental, né? Quando você fala, mas esse assunto é pesado, né? Preciso me envolver nisso, mas putz, eu também tenho que cuidar do meu da minha cabeça, fazer minha terapia. Então fica sempre esse contraponto ali da conveniência da saúde mental quando algo convém, né? E o fato é que não tem fórmula de bolo, mas você vai ter que ficar dosando ali, né, o teu dia a dia e como você se envolve e você se coloca no mundo, fazendo esse freio e acelerador ali do aqui eu entro, né? Não posso me alienar totalmente, mas também não posso me esquivar das causas que interessam. E você tem que ficar se policiando para não cair nesse lugar da hipocondria moral, não cair nesse lugar só de uma moralidade em rede, que você aciona ela como alguém que está fazendo um plano de mídia ali, vou postar, vou pensar nisso só para me posicionar publicamente. Acho que esse que é o ponto crucial para a gente pensar aqui hoje. Boa! Vamos caminhando para o final, né? Marina, esse processo todo da moralidade em rede dá em que desdobramentos para o mercado de uma forma geral? Assim, que tipo de coisa você acha que as marcas precisam ficar atentas a partir desse movimento sociocultural? É entender que essa era que a gente está, de maturidade das redes sociais, onde as redes são menos sociais e mais grandes canais de mídia, onde a gente já estabeleceu essa cultura do cancelamento, pós-cancelamento, pré-cancelamento, tá todo mundo calejado disso tudo. Quando a gente pensa numa causa, ainda tem muita marca que chega pra gente e fala, devo me posicionar? Devo levantar bandeira X ou Y? Gente, isso daí é pergunta datada já. A questão é que todas essas causas, elas são muito mais complexas do que levantar uma bandeirinha, botar um emoji, botar um quadradinho no teu feed. É como que eu entro, assim. Se eu quero entrar numa causa, como é que eu entro para além do buzz? Eu acho que esse é o ponto. Além do gerei buzz, gerei uma hashtag. É melhor você ter menos causas e entrar de forma genuína nela, fazer o teu funil completo e chegar ali na ação, do que sair falando de tudo e ficar ali igual um hipocondríaco moral que tá ali se posicionando por conveniência. Maravilha! Já falamos tudo que tínhamos que falar, a discussão pegou fogo hoje, hein? Vamos pro finalmente. Espero não ter afetado sua saúde mental. Joga na roda, né? Wesley Xavier, que trazes? É um filme que já foi muito comentado, ganhou algumas premiações e assim, é particularmente um filme que eu acho muito lindo, que é o Moonlight. E é um filme que ele traz uma provocação, que ele faz uma ordem temporal ali da personagem, desde o processo da infância, adolescência e idade adulta, né? E dá pra perceber os nuances e atravessamentos dele. E eu acho que é uma boa oportunidade para refletir sobre esse processo que tem diversos movimentos históricos e que não é só uma causa e efeito ali, né? Acho que ela tem toda uma história que leva para que a causa aconteça, que surjam as consequências e a gente entenda o que aconteça com a personagem ali. Boa! Carmela Moraes. Eu trouxe uma série bem entretenimento pop. Não sei se vocês já viram The Boys, da Prime Video. Nossa Senhora. Que eu acho incrível, porque ela brinca com essa história da moralidade de um jeito pop, que enfim, é uma sociedade, faz uma crítica ao capitalismo também, mas é uma sociedade lá, X, que tem uma empresa que cria um troço lá, um vírus, sei lá o que é, um negócio que transforma pessoas em super-heróis. Então, eles têm, assim, e daí, bem americano, assim, então tem os heróis meio Avengers, assim, da vida.
E aí tem lá o Homelander lá, que é o capitão, não sei, o capitão... Ah, é uma Pátria. mistura de... Capitão Pátria. Uma mistura de Super-Homem com Capitão América. E que eles são todos cretinos. Então a gente tem aquela ideia o super-herói bonzinho. E eles todos são cretinos, erram, mentem, enganam, matam, destroem. Então acho que é uma série bem divertida, assim, e que brinca com essa linha tênue da moralidade. Marina Roalho. Olha, eu vou chover no molhado já de um filme que deu muito o que falar esse ano, que é o Pobres Criaturas. Mas eu Não acho... assistiu, tu viu? Eu vi. E aí? Eu vi no cinema. E eu Tu vai ao acho... cinema? É porque eu ainda vou ao cinema, Tu é né? vintage, Sou né? essa pessoa, adoro ir ao cinema. Que ele tava todo no hype e eu não tinha lido muito sobre o que era o filme, então foi bom que depois que eu vi toda a crítica ali. No início, eu confesso que eu não curti muito. Eu falei, isso Tem sexo, né? O grande negócio foi sexo, não é isso? Ele tem toda uma questão, assim, a sinopse do filme, ele é grande baseado chamariz pro no filme, né? livro. Ele é um filme de uma ficção, assim, onde um cientista, ele faz um experimento onde ele coloca um cérebro de um bebê na cabeça de uma mulher adulta. E ela é meio que uma bizarrice ambulante. Não, acho que não é esse. É esse que tem cenas de sexo que Sim. chocou a geração Z? Eu acho não. que... Não, eu acho que o que chocou a geração Z de sexo, acho que foi um outro, não é o Saltburn, esse eu não vi. Que o moço a cena põe da o pinto de banheira, gente. fora Aí e a não geração usou Z... prótese. Não, É outro também ainda. É outro, Mas tá bom. é outro. São vários, Porque muito esse sexy. é a jornada dessa mulher num corpo de uma adulta, mas com o cérebro de uma criança. Ela ainda não tá com todas as suas funções motoras ali, enfim, de desenvolvimento, né, dadas. E ela vai desbravar o mundo, enfim. No início eu achei que era papo de filme cult, achei até o filme meio estranho, me incomodou muito. Eu acho que como mulher ele te pega em vários lugares esse filme. Tem um debate se o filme é feminista, se não é feminista, enfim, acho que não é o ponto aqui não vou entrar nessa pauta aí da hipocondria da feminista, mas ele me fez refletir muito sobre a tal da moralidade e a tal da cultura. Porque é o que a gente fala muito aí de cultura, porque você pega um ser que não foi inserido na cultura, né? Ele não teve tempo, ela tá num corpo de adulta sem ter passado pelo processo de moralidade e de aculturamento. E ela vai desbravar o mundo afora, né? E aí você consegue pensar várias conexões aí sobre que moralidade é essa que nos ronda, principalmente sobre um corpo, né? Um corpo ali, biologicamente, né? Um corpo de mulher ali, um corpo feminino. Então, é bem interessante nesse sentido. A minha dica é um livro, hein, Marina? Daquele homem que você gosta, hein? Eu li, você não leu ainda não, eu acho. Lipovetsky. Ah, o último dele? A Sagração da Autenticidade. O último dele. Ele vai falar que a partir de Eu tô com ele no Kindle, 1970... eu não acabei. Então, a gente vai começar a valorizar essa coisa de ser como a gente é e vai ser estimulado a isso. Isso tem tudo a ver com o contexto ao qual a gente está posto. E aí muda tudo, né? A moralidade também tem um desafio enorme nesse jogo. Quem diria você citando também me Lipovetsky? surpreendi. Eu cito, não gosto, acho chato. O francês chato, sabe? Como os franceses são. Mas é isso, a gente não lê só o que a gente gosta, né? A gente lê também o que não gosta. Eu acho chato, mas acho que o publicitário gosta. E eu entendo. Ele fala de tudo, ele é bom que ele Não pincela é um pouco problema de falar tudo. de tudo, não é que é chato. Não acha chato, não? Não, eu acho que o texto dele é fácil de entender Eu pra acho média chato, eu acho desses pensadores. Socinho, assim. Erro meu. Beijo, vambora. Wesley Xavier, beijo. Tchau, Beijo, tchau. tchau, tchau. Carmela Moraes, tchau. Um beijo. Marina Staluego. Tchau, tchau. Eu, Michel Cofurato, fico por aqui, lembrando a você que o Causcast é uma produção do Grupo Consumoteca. Não faço isso sozinho, faço isso muito bem acompanhado dessa trupe aqui, que você ouve, que me acompanha, né? A gente troca, debate, briga, discorda, mas também de um bocado de gente que fica aqui no backstage, ajudando a gente a botar esse negócio no ar. Tchau, tchau e até daqui a 2 semanas, né? A gente volta.